Show da Manhã. Emissora classe especial. Muito bem, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Bom dia pra você, tudo bem aí? Você que tá ligado na rádio que fala com você, a Sat, né? Hoje vamos bater um papo com o Dr. Benedito Luiz Franco. Antes, você faz os comentários, deixa o comentário, dá um like, compartilha, segue os nossos canais. E vamos que vamos, né? Vamos bater um papo então com o professor, mestre em Direito e pró-reitor da Universidade de Suzano, Unisuzano, Dr. Benedito Luiz Franco. É um prazer recebê-lo novamente aqui com a gente. Faz tempo, né, que o senhor não vem, mas tudo bem. Bom dia. Bom dia, Paulo. É um prazer voltar aqui à sua rádio e trazendo alguma novidade, né? Algumas novidades da instituição na qual eu sou pró-reitor, a Unisuzano, hoje Centro Universitário de Suzano. Muito bem, só voltando um pouco na sua carreira, o senhor é de Mogi. Queria que você contasse, em poucas palavras, resumidamente, sobre o seu passado em universidades, por favor. Paulo, é interessante a minha carreira voltada ao campo da educação. E tem algumas características e algumas coisas que são interessantes, né? Na verdade, Paulo, eu quando ainda moleque, né, o meu grande desejo era ser dentista por influência de um vizinho. Mas, na verdade, quando fui procurar estudar para fazer, na época, algum exame para poder ingressar numa faculdade de odontologia, eu percebi que aquilo não tinha nada a ver comigo em função daquilo que eu tinha que estudar, matemática, física, química, que aquilo para mim era inglês, né? E eu não sabia nada de inglês. Então, eu fui para o direito, né? E fui fazer direito. Mas antes disso, na época, o meu antigo ensino médio, chamava segundo grau, eu fiz o normal, que era a formação de professores que davam aulas nas séries iniciais. E por uma feliz coincidência do destino, né, quis que a minha primeira experiência na área como professor fosse aqui em Suzano. Por incrível que pareça, fosse aqui em Suzano nos anos 65, 66. Eu fui professor no Colégio Justiniano. E depois de muitos e muitos anos, eu volto para Suzano para trabalhar no ensino superior. Então, além disso, né, depois que eu me formei em Direito, eu trabalhei ao longo de 32 anos na Brás Cubas, no atual Centro Universitário Brás Cubas, né? Antigamente Universidade de Brás Cubas. E lá trabalhei 32 anos e acredito que foi aonde eu adquiri toda a experiência que eu julgo ter hoje no ensino superior. Em 2014, em 2004 eu saí da Brás Cubas, já ingressei nesse grupo que hoje é o mantenedor de Suzano. Trabalhei em Presidente Prudente, trabalhei em Presidente Epitácio, trabalhei no Guarujá e depois, quando a antiga faculdade de Suzano foi adquirida pelo grupo, eu conversei com o mantenedor principal e falei com ele: olha, eu trabalhei em vários lugares do interior de São Paulo, e agora você adquiriu Suzano, que é próximo da minha cidade, né, de Mogi. Aí eu vim para Suzano, estou desde 2014 aqui em Suzano. Puxa, que legal, hein? Uma história belíssima, né, na sua carreira aí acadêmica, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco agora da Unisuzano, que está completando agora 25 anos de existência, né? Queria que o senhor contasse um pouco sobre a história da Unisuzano. Paulo, eu peço permissão para fazer uma introdução na minha fala com relação à instituição de ensino. Como eu falei, em 2014 ela foi adquirida por um grupo, né? Por um grupo que já possuía várias instituições
de ensino, não só no estado de São Paulo, como até fora, Rio de Janeiro, Bahia e etc. A época que foi adquirida a Faculdade de Suzano, os antigos mantenedores, eles usavam uma sigla, né, que até hoje é muito conhecida, que é Unisus. Na verdade, Paulo, eles usaram por muitos anos essa sigla Unisus. E acredito que nunca foram questionados com relação a isso. Mas a legislação do ensino superior, ditada pelo Ministério da Educação, não permite o uso do prefixo uni por quem não é universidade ou centro universitário. Então, a antiga Faculdade de Suzano usar o Unisus contrariava essa determinação do MEC. Tá. Mas, com o apelido, né, a coisa pega. E até hoje, muitos perguntam, não, eu falo, não, Centro Universidade de Suzano, Unisuzano. Eles falam, não, é Unisus. Quer dizer, ainda essa gravado, marca continua, né? Vamos dizer, como na linguagem bem popular, na boca do povo. E é até uma coisa complicada, porque é uma marca que o antigo mantenedor registrou. E nós não usamos de hipótese alguma. Os outros usam, e isso dá um certo desconforto aí, né? Então eu queria aproveitar a oportunidade, né, que você nos dá de falar um pouco do nosso centro universitário, que nós não somos e nunca fomos Unisus, nós somos Unisuzano, né? Centro, e usamos hoje o Uni, porque nós somos um centro universitário. Ao longo do tempo que a nova mantenedora usou, manteve a Faculdade de Suzano, nós também não usávamos o Unisus por força dessa determinação do MEC. Então é um esclarecimento que eu faço, né, para que a comunidade, né, todos saibam que hoje nós somos Unisuzano e que Unisus hoje até existe como colégio. Eles mantêm um colégio nas cidades dos antigos mantenedores, mas nada a ver com a faculdade, né, com o centro universitário. Queria que o senhor falasse aí, ao longo desses 25 anos, quais foram os desafios enfrentados, né? E também os momentos mais marcantes ao longo aí dos seus 25 anos. Não é por força da minha formação, mas nós temos 8 cursos credenciados pelo Ministério da Educação, né? Administração, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Gestão Financeira, Marketing, Pedagogia e Sistemas de Informação. Mas hoje, Paulo, o ensino superior passa por um momento bem complicado e que eu, que sou da geração antiga, né, e que trabalho há anos, a gente vê, pelo menos na minha concepção, a nossa educação caminha por um momento que eu acho que contraria até o que os países mais evoluídos têm. Esse avanço tecnológico que trouxe muitas coisas boas, né? Eu acho que no campo educacional ele tem complicado um pouco a vida dos países que ainda teimam em usar o que eles chamam de ensino de tela. Você vê que países mais evoluídos estão, embora tenham começado a utilizar, estão voltando atrás para o ensino sempre tradicional, né? É uma coisa natural, os estudiosos falam, né, que o uso da escrita, né, o uso da caneta, isso influencia até no seu estado psíquico, emocional e outras coisas. E nós estamos indo para o caminho ao contrário. A profusão de ensino de cursos, que eles chamam de curso de ensino à distância, tem feito que as instituições que mantêm cursos presenciais, como é o nosso,
tem uma evasão de aluno muito grande, né? Por que isso, Paulo? Porque o ensino à distância, a forma que ele é preparado, ele permite que os valores de mensalidades sejam muito menores que o presencial. Por que isso? Porque eles gravam, eles contratam você como professor, né? Um professor de uma disciplina tal, você vai num estúdio, como nós estamos aqui, eu gravo 20 aulas, que são as aulas do semestre, e você, professor, é remunerado por aquele trabalho, e adeus à instituição. E eles colocam o que eles chamam de tutores, que são pessoas que vão, eventualmente, tirar as dúvidas. Não é bem assim, né, Paulo? O mundo, contraria até a própria tecnologia. O mundo muda hoje toda hora. Então, um conteúdo que você passou naquelas 20 aulas gravadas, ele vai rapidamente perder sentido, né? Então, o aluno está recebendo informação que já não é mais a real. Então, nada como o ensino presencial, né? É aquele que o professor consegue interagir com o aluno. Aquele que o aluno ficou em dúvida num momento daquilo que estava sendo transmitido, ele questiona o professor e o professor responda. Não o ensino de tela, como nós chamamos, né? Que você vai assistir a aula no momento que você quer, e aí você escuta aquela informação, tem dúvida, você vai ter que fazer um pedido para o tal tutor te responder, sabe lá que hora é, mas aí o conteúdo que você já recebeu em cima foi passado e aquilo não foi aprendido, prejudica o futuro. Sabe, Paulo, não dá para entender, que esse tipo de ensino continue, pelo menos na minha visão, né? Na minha visão. Eu sou do ensino presencial e felizmente a gente tem ainda o curso de Direito, que o MEC alguns cursos o MEC não permite que seja feito nessa modalidade de ensino à distância. Direito é um deles. Então, você vê a diferença, né, do aluno, da aprendizagem do aluno num curso de Direito, num curso que não é presencial, né? Para você ver, até pouco tempo, agora está tendo algumas mudanças, felizmente, eles estão criando alguns óbices para os cursos à distância. A enfermagem era ministrada à distância. Um curso que é eminentemente prático, que tem que ter prática. Como que você pode fazer à distância? Como que você vai ensinar um aluno a fazer um procedimento pela tela? Sabe? Não dá, tem que ter prática, né? A prática é fundamental na formação dele. E infelizmente essa é a realidade. E com isso, né, aquilo que eu falei, a gente tem tido aí uma redução drástica no número do aluno. Outra coisa, Paulo, que também nos deixa apreensivo, é a mentalidade do jovem que hoje está estudando nas séries aí, anteriores ao ensino superior. Sabe, influenciado também por tudo isso, é muito difícil você perguntar numa sala hoje do terceiro ensino médio, que é os alunos que estariam aptos a ingressar no ensino superior, você vai numa sala dessa e pergunta: quem quer ser dentista aí? Quem quer fazer odontologia? Você vê, raramente um levanta o braço. Quem quer ser médico? Outro, sabe? Na verdade, ninguém quer ser nada. Ou quer ser, eu acredito que vai ser, pensa em ser influenciador, ser alguma coisa. Sabe, não tem aquela... Quando a gente vai conversar com os alunos nessas escolas, você não sente mais aquele ambiente que tinha antigamente, né? Que eles questionavam, perguntavam: mas e o que eu vou aprender nisso aqui? Sabe, nada, não tem interesse naquilo que você está falando. Você está oferecendo para eles a oportunidade de eles conhecerem os cursos superiores que você tem e o que cada curso oferece, qual é a possibilidade futura, o que o profissional vai
vai angariar com aquela formação. Olha, o interesse é zero, Paulo, zero. Isso me preocupa muito. Eu acho que, como o senhor falou aí sobre a tela, vai chegar um momento que ninguém sabe escrever mais com a caneta, somente com os dedinhos ali na tela para digitar, porque não vai ter mais a caligrafia, não vai conseguir mais escrever, porque deixou o hábito, deixou aquele costume infantil de pegar uma canetinha e sair escrevendo, né, manualmente, porque hoje é tudo na base da digitação. Isso aí também vai ser um problema sério mais para o futuro. Mas que nem você estava falando aí dos jovens, né? Hoje com esses programas do Enem, a universidade grátis, na nossa época não tinha essas coisas, né? De você fazer um curso superior grátis. Ou você tem dinheiro ou você não tem para estudar um curso superior, né? Depois que começaram a lançar aí a bolsa de estudos, você conseguia aí, com muito sacrifício 50%, 25% e olhem lá, né, 10% para poder ajudar aí você pagar a faculdade na época, lá no nosso passado distante. A gente vê a quantidade de jovens fazendo aí o Enem, etc. e tal, para poder entrar numa faculdade e não pagar a faculdade, né? A quantidade é grande. Eu não sei depois o que acontece com esses jovens que ingressam na faculdade, se eles continuam. Porque está muito fácil entrar na faculdade. Está muito fácil entrar numa universidade, né? E hoje tem faculdade de graça, né? Você vê por aí vários cursos grátis em várias universidades. Você não precisa pagar nada. Não estuda quem não quer. Não estuda quem não quer, seja o que for. Então, o que você poderia me falar sobre essa facilidade que o governo, né, está oferecendo aí para todos os jovens para ingressarem na faculdade? Nós temos lá, nós estamos engajados nesses programas, né? Principalmente o FIES e o ProUni. De fato, é uma forma daquele jovem que eventualmente não tem condições financeiras de arcar com a mensalidade, disso fazer o ensino superior. Então, é o que você diz, hoje não estuda quem não quer. Esses programas, Paulo, tem alguns óbices aí, né? Muitas vezes você falou, ele faz o Enem e aí se habilita a receber essa bolsa, né? Mas muitos aí, as condições financeiras dele, embora o curso superior seja pago, ele não permite que ele vá estudar aonde ele conseguiu a vaga. Esse é o problema. Você, por exemplo, vamos supor, tem um filho, ele pega, você não tem condições financeiras, ele vai lá, faz o Enem, obtém uma classificação para fazer um curso superior, não precisa ser muito longe, não. Para fazer um curso superior em São Paulo. Aí ele vai precisar residir em São Paulo. Você é pai, você é mãe, a mãe não tem condições financeiras, nem ele, como aluno, de bancar a alocação de um espaço lá, e às vezes o lugar não permite que ele viaje todo dia a São Paulo. Ainda eu citei São Paulo, mas São Paulo ainda dá para ele ir. Mas muitos passam, Campinas, sei lá, outra cidade interior e até outro estado, né? Então, às vezes a oportunidade aparece, mas ele não tem condição de sobreviver, vamos dizer, na cidade onde ele é classificado. Então, a questão ainda é seletiva em alguns programas desse, né? O FIES é o contrário. O FIES é um financiamento que ele recebe e que ele vai depois pagar, né? Ele vai pagar depois de graduado, ele vai pagar, na verdade, os juros é bem pequeno e depende apenas dele, né? Se ele conseguir uma graduação e se formar bem e conseguir uma boa colocação no mercado, ele vai ter condição de pagar esse financiamento, né? Agora, além disso, Paulo, é aquilo que eu falo, a profusão de ensino à distância fez com que as instituições, e é o nosso caso,
cobre mensalidades hoje muito acessíveis, perto do que era cobrado. Eu ouso dizer o seguinte para você, Paulo. Eu digo para você, eu saí em 2004 da Brás Cubas. Hoje, o nosso curso de Direito, a mensalidade que nós cobramos do curso de Direito, é praticamente a mesma do que se cobrava em 2004 na Brás Cubas. Caiu muito o valor das mensalidades. E você vê também outra característica que me faltou, ao mesmo tempo que eu falei que o jovem está afastando do ensino superior, nós estamos tendo uma procura de pessoas com mais idade. Quem são essas pessoas? São muitos daqueles que, quando tinham a idade de fazer o curso superior, ele não tinha condições de fazer por várias, né? Ou tinha filho estudando, ou não tinha recurso. Então você vê hoje o envelhecimento do estudante, né? Só para dar um exemplo, há umas duas turmas atrás nossa do direito, nós tivemos um aluno que se formou com 81 anos. Ele veio fazer direito porque queria fazer direito, porque ele não teve oportunidade de fazer direito na época. E hoje, você olha assim numa sala que nós temos, você vê que a idade média é completamente diferente daquela que nós trabalhávamos anteriormente, né? Então, tem esse lado positivo, né? De a gente ter um aluno também, né? Esse aluno também é um pouco mais fácil de você trabalhar, né? É uma pessoa que já viveu, tem um outro tipo de vivência, outro tipo de educação, né? Nós estamos trabalhando agora, Paulo, porque nós somos obrigados a fazer um trabalho, faz parte do currículo, né, da faculdade, da matriz curricular. O aluno é obrigado a fazer 200 horas ao longo do curso, que a gente chama de extensão curricular. O que é extensão curricular? A extensão curricular é ele realizar um projeto sob orientação de um professor e levar esse projeto para a comunidade. Ou seja, ele tem que levar para a comunidade aquilo que ele está aprendendo. Ele tem que transmitir, ele tem que dar um troco para a comunidade, né? Dar uma satisfação para a comunidade. Eu aprendi, agora quero oferecer para você a minha aprendizagem. Isso é muito legal. É obrigatório? É obrigatório, em todos os cursos. E nós estamos fazendo agora, por escolha lá do nosso colegiado, nós estamos fazendo sobre violência escolar, que é uma coisa que assusta hoje todo mundo e está crescendo vertiginosamente. Você vê que Suzano foi palco de uma das tragédias mais tristes da história da cidade, né? O chamado lá massacre do Raul Brasil. E nós estamos fazendo esse trabalho. Hoje à noite, inclusive, no nosso auditório, vai ser tratado desse assunto. Um grupo de alunos fez um projeto, e está levando lá o delegado de polícia, a GCM, está levando, são 4 pessoas que vão estar lá debatendo esse assunto com os alunos, né? Para que eles se preparem para depois levar para a comunidade, né? Essa formação. E você vê, quando você trabalha esse conteúdo, você vê que o estudante com mais idade, né? Ele se empenha de uma forma que a gente fica muito satisfeito, né? É interessante isso, né? É uma coisa que a gente já fez sobre violência da mulher, inclusive participamos de passeata aqui na cidade. Cada semestre a gente escolhe um tema, né? Um tema que interessa a comunidade, né? E coisas interessantíssimas, né? Alguns vão fazer o trabalho junto a... Nós tivemos um caso que eles fizeram, trabalhavam com idosos, eles foram em alguns lugares falar com os idosos, onde tem acolhimento de idosos, e é interessante porque eles teve um grupo que foi e trabalharam com drogados,
pessoas drogadas. E eles filmaram. Quando eles filmaram, falaram lá com a gente, olha, nós tivemos depoimentos filmados. Aquilo me deu um frio na barriga, né? Eu falei, meu Deus do céu, não publica isso. Não, doutor, nós somos estudantes de direito. Nós temos aqui o termo de consentimento, fizemos o termo de consentimento que pode ser publicado. E isso é muito bom, Paulo, porque alia, né? Alia essa formação, vamos dizer, de cidadão dele, mas também a profissional, porque ele se cuidou de se resguardar daquilo que é importante para poder divulgar. Então, são coisas que a gente faz. E um detalhe, nós temos aí, Paulo, eu ouso dizer, desafio dizer, quer dizer, nós temos o que é muito importante na faculdade. Hoje nós temos um corpo docente que eu reputo que é o melhor da região. E com uma característica, professores que gostam daqui, Paulo. Gostam do ambiente que nós temos aqui, gostam de frequentar. Tem professores que vêm de São Paulo, por exemplo. O que ele gasta de tempo, ele gasta de condução, o que ele gasta de estacionamento do carro, nós não temos estacionamento, muitas vezes o salário que ele recebe não corresponde a isso. Mas é o prazer de estar aqui. Né? Isso é o que os nossos alunos sentem, né? Então, eles têm essa gratidão com a faculdade, a gente vê eles se manifestando em redes sociais, em função dessa característica. Isso faz parte de um trabalho que a gente desenvolve, né? E que a vida nos ensinou, né? Eu, com tanto tempo, só poderia proporcionar a eles esse ambiente, né? O coordenador nosso de direito, de pedagogia, também são pessoas que têm uma longa experiência aí. Então, isso faz com que a gente consiga também um sucesso, né, na formação. Direito, por exemplo, nós temos um índice muito bom de aprovação na OAB. Excelente. Hoje, Paulo, a maioria dos advogados inscritos na OAB Suzano são formados pela Unisuzano. Quer dizer, graduados por nós lá. Muitos deles fazendo parte de diretoria, de comissões, assim por diante. Inclusive, a gente faz esse trabalho de valorizar o ex-aluno, né? Essa jornada jurídica que nós estamos fazendo, começou segunda-feira, os palestrantes são ex-alunos nossos de sucesso profissional. Quer dizer, nós não estamos trazendo pessoas, juristas de fora, pessoas de fora, estamos trazendo os nossos alunos, para que os nossos alunos vejam o que é um retrato do futuro deles, né? É um retrato do futuro deles. Estamos batendo um papo com o pró-reitor, o Franco, Benedito Luiz Franco, da Unisuzano, falando aí sobre os 25 anos da universidade aqui na cidade de Suzano, com vários cursos que ele vai repetir e vai passar o endereço também para quem está assistindo e nos ouvindo, né? Quem tiver interessado em prestar um vestibular ou ingressar na universidade, uma universidade aqui próxima, em Suzano. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o impacto da tecnologia, a inteligência artificial, em relação aos cursos, né? O senhor está falando bastante sobre o direito, mas tem os outros cursos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, esses avanços tecnológicos, o que pode estar influenciando nos cursos, porque hoje qualquer aluno pode fazer tudo. Ele não vai pegar o livrinho que nem a gente ia na nossa época, íamos na biblioteca, ficava pesquisando lá um determinado assunto, um tema, e hoje o cara na palma da mão consegue resolver tudo no celular, através do chat GPT e assim por diante, outros. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque está fácil o camarada fazer qualquer coisa, porque é só escrever ali e já sai a resposta. Fala um pouco sobre... Paulo, é aquilo que eu falei, nós não podemos fugir desse avanço tecnológico de jeito nenhum, e a inteligência artificial já começa, inclusive, a ser aceita em grau maior do ensino. Por exemplo, o pessoal, antigamente, há pouco tempo, não era permitido o uso da inteligência artificial nos cursos de mestrado e doutorado. Hoje, os órgãos superiores já estão permitindo. Agora, eu tenho
não me julgo uma pessoa que tenha habilitação para poder mexer com toda essa tecnologia. Eu procuro tentar me aperfeiçoar, aprender dia a dia, né? E a gente sabe que essa tecnologia está aí e a gente tem que usar. Agora eu volto um pouco no tempo, Paulo. E eu volto para falar da importância ainda desse ensino mais presencial, mais coisa. Há um tempo atrás, ainda não chegou, não tinha essa... Aqui em Suzano mesmo, ainda não tinha chegado toda essa tecnologia, mas o celular já era ferramenta que o aluno trazia na sala de aula. Eu me lembro um professor que me procurou e falou assim: Franco, por favor, nós temos que arrumar um jeito do aluno não trazer o celular para a sala de aula, porque prejudica muito as nossas aulas. Eu falei: mas por que prejudica? O que fato que fez você vir até aqui para falar isso comigo? Ele falou: olha, eu não me lembro ainda o assunto, Paulo, vou pegar algo parecido só para poder explicar. Ele chegou e falou assim: olha, eu estava falando da aula, eu tive que falar da Bolsa de Valores, e a Bolsa de Valores, eu falei: olha, hoje a Bolsa de Valores fechou a 2 pontos negativos. Um aluno, lá no fundo da sala, meteu no celular dele e falou assim: professor, o senhor viu que fechou negativo, mas às 6 horas ele deu um salto e foi para positivo. Eu fiquei parado lá e falei: olha, professor, esse é o uso correto da tecnologia. A atualização. Nada que isso desmereça a sua posição como professor. Porque você preparou a sua aula às 4 horas, 5 horas da tarde, à tarde, e veio para a sala de aula. Né? Então você veio com a informação que estava disponibilizada no momento que você preparou a aula. Você não acessou mais, não ficou acessando as informações até antes de entrar em sala de aula. Então nada mais justo que seja feita a correção. Então, o uso correto da tecnologia, Paulo, eu acho que deve ser feito. A mesma coisa eu falo da inteligência artificial. Só que tem um detalhe. Eu repito aqui, eu sou um mero aprendiz de tudo isso daí. Você vai lá em qualquer aplicativo desse e faz uma pergunta, você tem que saber formular a pergunta, Paulo. Então, conhecimento seu conhecimento, porque a inteligência artificial, em tese, é burra. Ela responde aquilo que você perguntou. E tem uma forma correta de perguntar, né? Se eu mando fala assim: faça uma arte. Eu tive hoje numa entrevista na Rádio Sat, olha a minha fotografia, olha o layout da rádio, e sei o quê, faz uma arte. Ela pode tentar fazer, mas, sabe, eu tenho que explicar para ela o que eu quero. É o chamado prompt. Então é complicado, né? Então ela não vai substituir. E outra, você vai ter que pegar aquela informação e transformar numa informação sua. Ou então, quando usar a informação da inteligência artificial, ter a dignidade de citar a fonte, como você fazia antigamente. Uhum. Quando você pegava um livro, que eu pegava uma parte, ou sei lá, uma frase, um trecho da obra de um autor, eu era obrigado a colocar a referência. Quem é a referência? Quem é a fonte? A fonte é fulano de tal. É isso mesmo. Né? Então, eu acho que esse uso da inteligência artificial vai ser muito bom. Né? Vai ser muito bom. Mas tem que saber usar. E outra, né? Aquilo que eu falo hoje, você falou de o aluno não escrever, não estar habilitado, dele não ler, né? Não ler livro, não sabe, a leitura hoje é complicada, ele prefere ficar em informação compartilhada, muito curta na coisa. Isso prejudica uma coisa que é muito importante, até para usar a inteligência artificial. É você saber interpretar texto. Se você não interpreta o texto, como que você vai fazer a pergunta para a inteligência artificial? Né? Então, é uma somatória. Eu acredito
que tudo isso vem por bem, mas nós não podemos, de forma alguma, perder a essência, ou seja, aquilo que é fundamental, né? Que faz você... Não adianta eu ter todos o ferramental, sei lá, para fazer uma cirurgia se eu não tenho a formação médica. Não adianta. Tem um robô hoje que opera, mas daí? Eu sei aonde eu vou direcionar o robô para que parte do organismo, sabe? Então não adianta, né, Paulo? Eu acho que estão querendo fazer, ela já é um avanço maravilhoso. Só que nós não podemos também esquecer que tem coisas que a gente não pode deixar de lado, né? Eu queria que você falasse, por gentileza, os cursos, novamente, o endereço da universidade, os canais de contato lá da universidade, quando que tem vestibular, como é que não é, só para a gente estar praticamente encerrando o nosso bate-papo. Nós estamos com inscrições abertas agora, Paulo, para o vestibular de meio de ano, né? As inscrições podem ser feitas pelo nosso site lá, pelo portal do Unisuzano. Os cursos são, vou repetir, administração, ciências contábeis, direito, educação física, gestão financeira, marketing, pedagogia e sistema de informação. Esses são os cursos que a gente oferece no vestibular. Nós estamos ali na rua... Todos presenciais. Todos presenciais. Todos presenciais. Nós estamos na rua José Correia Gonçalves, número 57. É o prédio, vamos dizer, didático, e nós temos na rua paralela, lá, que é um nome de japonês, Tabakayashi, que é onde fica o bloco administrativo. São 2 prédios bem perto um do outro, né? Aqueles interessados nos cursos, eu aconselho a nos procurar presencialmente para ter as informações, para tirar todas as dúvidas. E eu faço mais, né, Paulo? Eu tenho divulgado, né? A gente divulga nas redes sociais, até convidando, né, os interessados que venham, eu falo de degustação. Está livre para quem, por exemplo, quiser fazer um curso, ir lá assistir uma aula, né, para ver como é uma aula, para presenciar uma aula. Eu acho que é a coisa mais transparente que a gente pode fazer, que tenha contato com os nossos coordenadores de curso, que converse com os nossos coordenadores. Eu fico à disposição também sempre, né? Eu acho que essa abertura é uma forma de dar segurança àquele que quer fazer o vestibular. Muito bem, suas considerações finais para a gente encerrar, por favor. Tá bom. A gente vai conversar mais outros momentos, porque tem muito assunto para a gente estar tratando, né? Porque sobre universidade, essas inovações, enfim, tem muito assunto para a gente falar no futuro. Aí a gente vai marcar outra entrevista. Eu agradeço, Paulo, agradeço a oportunidade, fico à disposição, né? Eu creio que é um assunto não só de interesse nosso, mas eu acredito que você faz um trabalho maravilhoso aqui na rádio de trazer essa informação para a comunidade, né? A educação é tudo num país, né? Eu acredito que nós só vamos poder evoluir como país, e a pessoa como cidadão, se ele fizer uma educação, porque hoje a gente vê isso, né? Muitos problemas que nós temos na nossa sociedade. O que falta é educação. O cidadão precisa ser educado, né? Educado não da forma rígida como eu fui, como você foi, mas ter uma formação em que a dignidade dele, a postura dele, né, como cidadão, e isso, o curso superior, além da formação profissional, nós todos os cursos oferecem disciplinas, né, de ética, de formação do cidadão, né? Eu acho que aquele que faz um curso superior, faz seriamente, sai com uma formação profissional e habilitado para o exercício profissional, ele também, na minha visão, ele sai habilitado para exercer
o papel dele como cidadão na comunidade. Muito bem, batemos um papo com o mestre em Direito e pró-reitor da Unisuzano, Dr. Benedito Luiz Franco. Você pode deixar o seu comentário embaixo, né? Fazer, como eu já falei no começo, compartilhe, dá o seu likezinho. Vamos levantar essa entrevista para muito mais pessoas assistirem, né, e participarem. Doutor, um grande abraço, sucesso e vamos que vamos. 25 anos, parabéns ao Unisuzano, que está Paulo, aniversariando. Só um minutinho, eu esqueci de falar. Eu Sim. convido a todos. Nós seremos lá no prédio da biblioteca, no espaço Francisco Moricone. Nós teremos sexta-feira a solenidade, né, uma solenidade comemorativa dos 25 anos. Nós vamos receber lá da prefeitura, da Câmara Municipal, otorgada pelos vereadores, uma moção de aplauso, e vamos fazer lá uma solenidade em que até foi organizada por uma das nossas alunas, para nossa satisfação, e vamos entregar 25 medalhas comemorativas às pessoas que participaram dessa história da Unisuzano. Eu convido a todos, né, para que estejam presentes lá. Muito bem, Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. Vamos aqui voltar com a programação normal, 10h47.